Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma live do Alibi, começando mais um episódio do nosso querido programa aqui, Loucuras do Rádio e Outras Histórias, com meu querido pai, professor mestre Heraldo Moreira. Boa noite, pai, seja bem-vindo, saudade que a gente estava do senhor, contando suas histórias pra gente. E aí, o que tem pra contar pra gente hoje? Boa noite, filhão. A toda a galera que tá na live e aqueles que vão nos acompanhar posteriormente lá nos canais. Realmente, a gente não grava desde maio, né? 19 de maio foi a última gravação. Quase 2 meses depois. Porque eu tenho agora, né, que aguardar surgirem fatos novos, relembrar histórias e etc e tal. Aí aconteceu, nas últimas transmissões esportivas que a gente fez, lá pela Timbira, 2 colegas andaram dando umas vaciladas. E aí eu não perdoo, né? Eu aviso logo no ar, inclusive, ó, vai pro quadro e tal. E além disso, eu bati um papo também, filho, com uma figura conhecida nossa de Aracaju, muito querida nossa, Zé Gomes de Brito Neto, lembra dele? Sim, claro. Grande Zé Gomes. Grande Zé Goma. E ele lembrou de 3 histórias, assim do nada, a gente conversando, ele, cara, saudade de ti e tal, de vez em quando eu lembro daquelas histórias, aí começou a contar as histórias, começou a rir, e aí eu falei, vou botar no quadro lá, e apresentei o quadro para ele também, é capaz inclusive dele acompanhar, a partir de agora. Mas tipo, não é história, não é história daquele seu aluno não, né? Que o senhor contou aqui já no outro programa. Não. Ah, tá. Por isso, inclusive, que eu apresentei o quadro para ele, que eu falei, Zé Gomes, vou colocar essas histórias lá no quadro, vou gravar com o Vitor, e lá já tem algumas histórias que tu conhece, inclusive do e tal, ele, vou ver e tal. Ele, inclusive, que me apresentou dessa galera, né? Sim. Meu querido companheiro Edivan Fonseca, o comentarista Bola de Ouro, eu já contei no programa do dia 17 de fevereiro, que foi o programa 19, eu já contei uma história dele. Ele anda trocando algumas coisas assim, alguns ditados e tal. Não sei se já é decorrência da idade dele. Pode ser. Enfim, pode ser, né? A mente já... Ó, embora ativa e muito competente, mas já cansada, né? Ele poderia seguir essa dica do Felipe aí no chat, já que ele já tá ficando velho. Aproveitar o nome e mudar de ramo. Imagina quanta sacanagem já fizeram com ele por causa do nome, né? Então, aí uma delas foi, ele disse, não, o time precisa colocar a chuteira na ponta do coração. E eu tenho a impressão que era colocar o coração na ponta da chuteira, né? Eu acho muito engraçado dizer que é um jargão muito usado no futebol e tal. E aí a outra dele foi, o time tem que entrar em campo e colocar a faca nos olhos. Tenho a impressão também que não era bem aí que deveria colocar a faca. Próximo, mas não é. Né? Caralho, botar a faca no olhos é muito bom. Caraca, mano. Aí o querido companheiro Noel Soares, repórter que cobre o Sampaio Corrêa, dos mais competentes, mas é aquilo que eu falo sempre, cara, a gente erra falando ao vivo, porque a gente está ao vivo, cara, ali olhando, aqui, analisando, falando, tudo aqui ao mesmo na live, tempo, a gente não tá nem transmitindo um jogo, eu tô só, tipo, jogando e lendo o chat, ou assistindo um vídeo e lendo o chat. Eu já me enrolo todo, coisa que eu não faria fora da live, imagina transmitindo um jogo de futebol. Pois é. Por isso é que eu digo, quem faz ao vivo, assim, tem que ser muito bom. E dificilmente vai errar. Faz ao vivo, vai deixar de errar, né? De vez em quando erra. Por isso que tem uma diferença enorme do rádio para a TV. Uma das diferenças é essa, né? O pessoal da TV normalmente é tudo produzido, tudo organizado, a chance de erro diminui bastante. Mas no rádio, principalmente no esporte, é ali na hora, no sufoco mesmo. E aí o Noel teve um jogo que o goleiro lá do time
o time ganhando, o jogo já terminando, e aí ele querendo fazer aquela cera tradicional para o tempo passar e acabar o jogo, né? E aí toda hora ele caía. Aí o árbitro ia lá e, porra, vambora, o que tá acontecendo? Levanta, ó, vou te dar cartão, não sei o que e tal. Aí numa das vezes que ele caiu, acho que já pela terceira ou quarta vez, aí o Noel mandou essa. Olha, o árbitro já perdeu a paciência com o goleiro, hein? Acredito, inclusive, que se ele cair mais uma vez, ele vai ter que sair de campo para ser atendido. Aí terminou o jogo, ele chegou na cabine e eu falei, pô, Noel, tu tá ficando doido, cara. O único jogador que pode ser atendido dentro de campo, quantas vezes forem necessárias, é o goleiro. Como é que o goleiro vai sair para ser atendido fora do campo? Pô? O jogo vai continuar. O juiz vai falar assim, aí, olha lá, hein, olha lá. Se cair 5 vezes, eu vou te tirar para ser atendido. Só faltava essa agora. Pois é. Aí ele, caramba, velho, é mesmo, ó, porra, que vacilo e tal. Pois é. Pode ter passado despercebido para muitos, mas não passou para mim, né? Eu acho que eu fico também atento só de sacanagem para pegar essas coisas e colocar aqui no quadro. Também. Bom, essas foram histórias reais, fatos que aconteceram recentemente nas transmissões e tal. E aí as histórias do Zé Gomes. O Zé Gomes, o pai e a mãe dele, cara, eu tive o privilégio de conhecer os dois, ambos já faleceram, infelizmente. E eram duas figuras. Seu Aloysio e Dona Maria, cara. Duas figuraças. E aí tem muitas histórias engraçadas. Mas eu acho que a melhor de todas foi uma vez que eu fui jantar lá com eles. Nessa época o Zé Gomes ainda morava com os pais, ainda não era casado. Ele já casou e já separou e já casou de novo. Mas nessa época ainda tinha acabado de terminar a faculdade, estava começando a advogar, foi meu aluno, né? E ainda morava com os pais, e os pais gostavam muito de mim, pela boa amizade que eu tinha com ele, e principalmente porque eu consegui aquele emprego legal para ele aqui no Selma. Ele foi coordenador do curso de Direito do Selma. Uma vez que o Mauro Fecuri, dono do Selma, me pediu para eu indicar alguém viesse de fora para coordenar o curso, porque ele não queria colocar ninguém daqui na época, né? Tinha lá as suas razões para isso. E aí eu indiquei o Zé Gomes. O Zé Gomes veio numa condição muito boa para quem estava começando a carreira e tal. E aí os pais dele eram muito gratos por isso, né? Então de vez em quando me chamavam lá para ir jantar com eles e tal. E num desses jantares, aí eu aproveitava para colher as histórias novas dos dois, né? Do seu Aloysio e da Dona Maria. E ela disse, rapaz, Heraldo, sabe o que aconteceu aqui no condomínio? Eles moravam num condomínio de prédios. E aí eu desci para passear no condomínio e tinha uma garota com um cachorro passeando também no condomínio, só que ela estava com o cachorro na área que é reservada para as crianças. Tem lá vários brinquedos, areia, etc. e tal. E eu cheguei para ela e falei, minha filha, você não pode passear com esse cachorro nessa área aqui, que é reservada para as crianças. Porque as crianças correm aí, se jogam nessa areia, brincam e tal. E esse cachorro, ele naturalmente vai fazer o número 1 ou número 2, aí pode passar doenças para as crianças. Sim. E aí a menina, para rebater a Dona Maria, disse assim, não, mas não há esse risco. Aí ela, mas por que não há? Aí a menina disse, porque o meu cachorro não faz cocô nem xixi. Pois é, aí a Dona Maria ficou sem ação, né, diante dessa colocação da garota, e a única coisa que ela conseguiu dizer foi o seguinte, então esse cachorro é viado. Eu não sei o que foi pior, né? Se foi o argumento ou se foi o contra-argumento da Dona Maria, né? Que porra! Todos os dois não tinham nada a ver, né? Ai, não sei qual era o pior. E aí, toda vez que eu falo com o Zé Gomes, ele lembra dessas coisas assim, lembra. Pô, tu lembra daquela história que a mamãe falou pra menina que o cachorro dela era viado? Aí, cara, essa história é muito boa, tem que contar essa história. Tem uma outra história muito boa, que essa envolve o próprio Zé Gomes,
na época que ele morava aqui em São Luís, né? E aí, ele namorou, inclusive, com a tua tia, com a Marjorie, né? Tua tia não, tua prima, né? Sim. A Marjorie e tal. Marjorie que hoje mora lá nos Estados Unidos. E aí, como ele só tinha mesmo de referência aqui a nós, né? A família, a nossa família, a gente estava sempre com ele sempre estava conosco. E aí um dia ele resolveu fazer um churrasco lá no prédio onde ele morava, que por sinal depois eu acabei morando lá nesse mesmo prédio, né? Quando ele voltou para Aracaju, acho que foi a época que eu me separei da tua mãe e aí fui morar lá, no mesmo apartamento que ele morou, porque conhecia o dono do apartamento e tal, enquanto eu estava aguardando a entrega do meu apartamento, que é onde eu moro hoje. E aí, churrasco, né? Churrasco, cerveja e tal. Porra, rolou o dia todo, acho que era um sábado, era um domingo. Aí lá tinha piscina e tudo. E aí foi todo mundo indo embora, né? Tu foste embora, o Vitor Hugo, todo mundo foi indo embora e tal, tal. Ficamos só nós dois. Aí já aquela conversa de bêbado mesmo, né, cara? Os dois já embriagados. Sim. Pô, cara, eu te amo, cara. Só nós dois. Pô, tu é muito meu amigo. Tu é muito meu amigo, cara. Eu te amo, cara. Não tava desse nível ainda, não. Mas começam as histórias absurdas, né? E ele, na época, ele fazia jiu-jitsu. Sim, ele fez jiu-jitsu, acho que até que ele é faixa preta de jiu-jitsu e tal. E aí a gente tem aquele momento que fica assim, sem assunto, a gente só bebendo, olhando assim pro tempo e tal. Aí ele do nada vira para mim e fala assim: Heraldo, tu sabe por que eu faço jiu-jitsu? Aí eu, não, Zé Gomes, pra autodefesa, pra, sei lá, pra ter equilíbrio, pra quê? Ele, não, cara, não é por isso não. Tu lembra daquela série do MacGyver? Aí eu, lembro, sim, eu gostava muito, inclusive. Ele, pois é, eu faço jiu-jitsu por causa do MacGyver. E até hoje, tanto eu como eles, a gente tenta entender qual foi a conexão que ele fez do MacGyver com o jiu-jitsu, porque não tem absolutamente nada a ver. Inclusive, na hora. Eu nunca assisti MacGyver, eu só conheço. Mas pela imagem que eu tenho dele, eu tenho certeza que ele não era todo jiu-jitsu. Não, o MacGyver era um cara, era uma série que ele era, eu não sei exatamente o que ele era, mas eu sei que ele conseguia fazer assim, as invenções ali na hora para se livrar de situações, sei lá, com um pacote de cigarro vazio e um arame farpado, aí ele fazia uma bomba, assim, um negócio assim. Ele é o deus da gambiarra para os brasileiros. Isso, exatamente, é isso aí, deus da gambiarra. E até hoje, nem eu, nem Zé Gomes, porque na hora eu comecei a rir pra cacete, aí ele falou, porra, tu tá rindo de quê? Eu falei, Zé Gomes, pelo amor de Deus, qual é a ligação que tu consegue enxergar entre o MacGyver e o jiu-jitsu? E nem ele conseguiu me responder. E até hoje ele diz que, rapaz, eu não sei porque eu te falei aquilo, mas realmente não faz sentido. Né? Aí tem uma outra história dele, que essa foi uma sacanagem, que eu e o Soares, tu lembra do Soares do Selma também, né? Que foi diretor do Selma e tal. Lembro. Soares e eu fizemos uma sacanagem com ele, que foi o seguinte, o Soares, ele ganhou um presente, não, minto, o Zé Gomes ganhou um presente de um aluno, uma garrafa de cajuína, que é eu não sei se é refrigerante, se é suco, que porra é aquela? É um negócio de caju, né? Considera refri porque que é muito famoso no Piauí, né? Eu acho que é considerado refrigerante porque ele é gaseificado. Ah, é? Tá. Mas enfim, o Zé Gomes ganhou de um aluno e, primeiro, ele não conhecia, porque lá em Aracaju não tem e ele ainda não conhecia. E segundo, ele ficou com receio de tomar, porque além dele não conhecer, não sabia se ia gostar, ele ficou com medo. Porra, um aluno que me deu, cara, será que essa porra não tá envenenada, não sei o quê? Porque foi estranho a forma que o aluno me deu, o aluno ficou reprovado e disse que a culpa era dele, que ele compreendia, tal, que inclusive me deu esse negócio para demonstrar isso. Eu também não confiaria não, o aluno reprovado não confiava.
Pois é. Aí ele, cara, eu não quero tomar esse negócio. Aí eu disse assim, cara, me dá, porque Soares gosta muito, muito. E eu vou dar para ele. E como ele gosta muito, ele está acostumado a tomar, ele vai saber se tem alguma alteração aí da cor, do conteúdo e tal, ou se a tampa está adulterada, porque é tipo tampa de refrigerante mesmo, sim, né? E aí eu levei para Soares, né? Soares, olha aqui, o Zé Gomes ganhou, não quer beber, porque não conhece e está com receio, porque foi um aluno que deu, ele está com medo de ter alguma coisa e tal. Aí Soares, deixa eu olhar aqui. Não, cara, a cor tá normal, tô sacudindo aqui, não tem nada dentro, a tampinha não parece que foi adulterada, eu vou tomar essa porra. Aí, vamos fazer uma sacanagem com o Zé Gomes? Aí eu falei, vamos, claro. Vamos fazer o seguinte, eu vou tomar... Eu já sei pra onde vai isso aí. Eu vou tomar, vou sumir da sala, vou mandar a ambulância, ele era diretor do Selma, cara. Sim. Eu vou mandar a ambulância que fica estacionada ali no estacionamento dos professores, sair com a sirene ligada, como se estivesse indo para o hospital e tal, e tu vai tocar o terror com ele, tu vai dizer que eu tomei o negócio que tu me deu e que estava realmente envenenado e que eu fui para a emergência do hospital. Tal. Caralho. Aí, beleza. Aí eu ligo para ele, né? Do meu ramal, vou para minha sala, saí da sala do Soares, vou para minha sala e ligo para a sala do Zé Gomes, o ramal dele. Zé, cara, porra, tu não sabe o que aconteceu, cara. Aí ele, o que, bicho? Aquela cajuína, eu dei pro Soares, ele tomou e parece que realmente estava envenenada, cara. Nossa. Ele acaba de sair na ambulância do Selma pro hospital. Aí ele, porra, eu vi mesmo a ambulância com a sirene ligada saindo. Imaginei que era algum aluno, algum professor passando mal. Ele, não, cara, é o Soares, e ele saiu malzão. Aí ele, puta que pariu, era pra me matar mesmo o negócio. E agora, bicho, o Soares vai morrer. E a culpa é nossa. Eu, nossa, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Ai, caralho. Aí ele desceu lá. Porque assim, no fundo também, ele deve ter ficado com uma desconfiança. Pô, isso pode ser sacanagem desse filho da puta. Todos os dois não sacando. Ele correu lá para a sala de Soares. E Soares estava escondido dentro do banheiro da sala dele. Sim. E falou para a secretária dele, se Zé Gomes chegar aí, tu diz que eu saí na ambulância passando mal para o hospital. Aí Zé Gomes chega para a secretária dele, eu não me lembro quem era, o nome dela, diz, fulana, Soares está aí? Aí ela, não, ele saiu na ambulância para o hospital passando muito mal. Aí ele, caramba, então é verdade mesmo essa porra. Cara, ele ficou muito mal, assim. E depois, acho que de algumas, não sei se minutos ou horas, aí o Soares liga pra ele e diz, porra, sacana, não aconteceu nada, era só putaria minha do Heraldo e tal. Caralho. Mas é uma história que ele também não me esquece até hoje, né? Claro. Ele achou que tinha matado. Então, foram essas, filhos, as histórias que eu uni para hoje. Beleza. Acho que dá um programa, né? Dá sim. Ai, bom demais. Cadê o Munini? Mandou um texto grandão, qual foi? Existem vários tipos de bêbado. Um dos tipos é esse que vira o melhor amigo, mas tem um que fica com sono, fica depressivo, fica agressivo e fica muito louco. Exatamente. Eu acho que na realidade, Felipe, segundo eu já andei lendo algumas vezes, são as etapas da embriaguez, né? Pois é. São várias etapas. Acho que você fica alegre, depois violento, depois depressivo. Algo assim, né? Parece que são fases da PPD. Acho que é meio isso. Tá surpreso que eu nunca vi MacGyver, mas eu nunca vi mesmo. Porque, tipo, ele já é antigo. Quando ele passava ainda na televisão, eu ia ser criança, tipo, eu não dava bola. Tanto que eu só conheço assim, por referências. Eu sei do nome, sei que ele é o cara das gambiarras e tal, mas nunca parei pra assistir um episódio. Tu deve ter assistido porque tu é mais velho. Lembrando até o nome da série, Profissão Perigo. Era isso mesmo. Mas então, o Léo e o Felipe são mais velhos que eu, então faz sentido eles saberem.
Não tá explicado. O Felipe tá dizendo até que ele era agente secreto com graduação em Química e Física. Faz Caralho, sentido. o Felipe conhece até o currículo Lattes do MacGyver. Exatamente. Então, a gente tem quase a mesma idade, a gente tem diferença. E, tipo, aí é a questão do costume. Eu devia assistir outras coisas e tu assistia esse. A gente só não coincidiu em assistir esse mesmo programa. Mas é isso, muito bom. Excelente programa, mais uma vez. É que o ator do MacGyver me levou a assistir a série Stargate, que é a minha série favorita. Aí, tá vendo? Eu não tenho essas referências. Era o mesmo ator que fazia o Stargate? Porque eu nunca assisti, eu só conheço a série também, mas nunca assisti. Pelo que ele falou, É tipo a Star Trek, né? Jornada nas Estrelas, o originalzão que eu assistia. Era assim, porra, viciado. Porque Sim. Na época tinha que também ser na hora que passava na Globo, né? Pois é, então. Então eu chegava no horário certo para assistir. Quando perdia algum episódio, eu ficava puto, né? Até porque não tinha como assistir depois e tal. Exatamente. E aí, assim, eu sou tão fanático por Star Trek que eu não consegui ver nenhuma das outras versões que fizeram, assim. Porque para mim nenhuma delas supera o original. Pois é. Agora, em contrapartida também, outro dia eu achei numa dessas plataformas de streaming aí, todos os episódios e dessa que eu curtia, que foi a original zona lá, com o Capitão Kirk, com Spock, toda aquela galera, Dr. Leonard, enfim. E aí eu comecei a assistir, mas não aguentei, cara. Porque é totalmente a qualidade muito ruim. Na época, pra gente era, fantástico, né? É o tipo de coisa que envelhece mal e é melhor deixar só na nostalgia mesmo. Eu tenho esse sentimento com Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco marcou muito minha infância, mas eu sei que se eu assistir hoje eu vou achar uma merda. Mas é isso. É isso. Então, obrigado, pai, mais uma vez pela gravação, pelo programa. Tamo junto. Bom trabalho aí. Eu ia falar boa noite, mas você que não vai dormir agora. Então, com certeza até daqui a alguns meses, será? A gente gravar o próximo. Vai depender. Valeu, Jonas. Vai depender aí das histórias acontecerem, né? Se acontecerem muito rápido, a gente volta. Então, beleza. Valeu, pai. Abraço. Beijo, até mais. Valeu, um beijão, filho. Te amo. Tchau. Tchau. Então é isso, galerinha. Esse foi mais um episódio do nosso quadro Loucuras do Rádio e Outras Histórias. Muito obrigado pela presença, pela participação da galera aí no chat. Tamo junto. Espero vocês no próximo vídeo. E é isso. Deixa o like aí, se inscreve no canal se você tá vindo pela primeira vez pra fortalecer. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui.